nós entramos aqui, Deus, perante o Senhor e buscamos aqui, meu Deus, a Tua presença. Ó Pai, mostra-te com o Teu poder. Mostra-te, meu Deus, com a Tua habilidade, com a Tua capacidade. Tens a liberdade, Deus, para agir no nosso meio. Tens a liberdade, Deus, para operar no nosso meio. Estamos aqui, Deus, para Te adorar. Estamos aqui para aprender do Senhor. Estamos aqui, Deus, para sermos guiados, dirigidos pelo Teu Espírito. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra. Ajuda-nos, abre o nosso entendimento, para que possamos compreender, entender a Tua voz. Espírito Santo de Deus, oh, olha para a Tua igreja, que veio, meu Deus, para Te adorar, que veio, meu Deus, para aprender de Ti, Pai. O Senhor ensinava a multidão, curava a multidão. O Senhor, meu Deus, ensinava o Seu povo, trazia a provisão de peixes, trazia a provisão de pães. O Senhor, meu Deus, ensinava o Teu povo, Deus, visando, meu Deus, num futuro abençoado, meu Deus, para cada um deles. Ensina-nos. Queremos unir, meu Deus, o nosso coração, que é o nosso espírito, ao temor do Seu nome. Se nós unirmos, meu Deus, o nosso espírito ao temor do Seu nome, nós teremos paz. Porque o Senhor diz na Tua palavra: una-te, pois, a Deus e tenha paz com Ele. Pai, assim nós Te adoramos, Senhor. Assim nós Te exaltamos, engrandecemos ao Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos o nosso. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Pra Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o vapor. Em espírito e em verdade, ó. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos o nosso viver. Rei dos reis e Senhor, Te entregamos o nosso viver. Pra Te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar,
adorar, ó Rei. Foi que eu nasci. Ó Rei. Diga pra Ele. Meu prazer te louvo. Meu prazer é os átrios do Senhor. Meu prazer é na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. A paz de Deus, de Cristo, na vida de todos vocês, na família de vocês, no dia a dia de vocês, sempre. Tenha essa paz com vocês em nome do Senhor Jesus. O Senhor diz que aquele que for de paz, recebe a paz dele. E a paz de Deus excede todo o entendimento. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Hoje, pessoal, eu tenho um desafio. A Kelly está aqui no Facebook. Essa moça, essa jovem, né? Jovem senhora, porque é casada, né? Com o Paulo lá. Eles moram em Paris. Eles foram minhas ovelhas quando eles estavam aqui em Campo Grande. Minhas ovelhas assim, né? Deus deu... Você entende? Todo mundo é ovelha de Jesus, né? Mas Deus nos coloca para pastorear em nome dele. E hoje ela pediu uma oração, depois do culto da manhã. Ela está grávida de 7 meses e meio. E ela falou que é como se a criança tivesse encaixado para nascer. E ela falou que deu uma dor tão grande, tão grande, tão grande, que ela estava de cama porque ela perdeu os movimentos das pernas. Estava paralisada, assim, e doía muito. E aí eu peguei e falei, eu tentei ligar, né, pelo Facebook. E aí eu fiz um vídeo. Aquele FaceTime, né? Mas pelo Facebook. E aí nós fizemos uma oração por ela. Na hora ela levantou, começou a andar e falou: não está sentindo mais nada. Deus é tremendo. Existe um bichinho aí, sem vergonha, um capetinha, chamado Baal. Ele gosta de agir no útero das mulheres. E tem que orar. Tem que, tiver alguma coisa que não é de Deus, tem que mandar embora em nome de Jesus. Amém, Jesus? Ele se titula como Deus da fertilidade. A fertilidade não tem nenhuma. Que só quem dá vida e quem pode tirar a vida é o Senhor Deus. É Ele que abre a madre de uma pessoa. Assim como abriu a madre, está vindo um Isaac aí, um grande profeta de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, nós vamos entrar na mensagem hoje. Eu não tenho até testemunho para colher, mas hoje eu vou deixar para outro dia, tá? Que é o caso dos irmãos ali. Por quê? Porque a mensagem hoje vai falar sobre como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E vamos também ver a importância de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E nós devemos ter o Espírito Santo de Deus. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia Sagrada que nós não somos dele. Isso está onde? Lá no livro aos Romanos capítulo 8. Vai lá em Romanos capítulo 8. Abre para mim. Eu vou usar bastante aí, tá, o Franciele? Você vai ter que ser bem craque. Hoje o Antônio tirou 10. Aqui a Kelly falando, ó, foi grande o que Deus fez. Deus abençoe você. Vou dar uma curtida nela aqui. Pronto, tá curtido. Romanos capítulo 1. Passa o versículo, por favor. 1, 2, 3, 4. Pode passar. Pode passar. Espera aí, calma aí. Volta lá, deixa eu ver aquele lá. Pode passar. Aí. Vós, porém, não estáis na carne. Está falando aos romanos. Tem um recado antes para eles. Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Então nós precisamos ter o Espírito de Cristo. Nós precisamos receber no nosso coração o Espírito de Cristo. Você vai entender tudo isso no decorrer da mensagem. Agora, por que eu tenho que, além de ter, eu tenho que deixar com que Ele me guie? Qual é a importância de eu ser guiado pelo Espírito Santo de Deus? Primeiro, aí em Romanos ainda, capítulo 8, no versículo 14. Romanos 8, 14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o que, pessoal? Filhos de Deus. Então, para eu ser filho de Deus, eu preciso ser guiado por Ele. Eu preciso ter para ser e preciso ser guiado por Ele. Por isso que essa mensagem eu preparei com muito carinho para dar para vocês. Porque a pessoa que não é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, essa pessoa não é dele e não é filho dele. E não sou eu que estou falando, quem está falando são as Escrituras. No versículo 15 diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos Abba, Pai. E o 16 diz: o mesmo Espírito é o que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então nós não somos devedores à carne, nós somos devedores ao Espírito Santo de Deus. No livro de Gálatas, no capítulo 6, no versículo de número 8, tem mais recado de Deus para nós. A importância de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Quer mais importância do que essa de sermos filhos de Deus? Gálatas 6:8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará o que, gente? A corrupção. Depois nós vamos ver o que é semear da carne. Porque nós vamos ver dentro dessa mensagem também as 3 dimensões de um homem, que é o espírito, a alma e o corpo. O espírito, a alma e o corpo. Quando fala da carne, você pode fazer junção ao corpo. Nós não somos devedores à carne, nós somos devedores ao Espírito de Deus. Somos devedores a Jesus Cristo. Então o que semeia na carne vai ceifar corrupção. Nós vamos ver o que é a carne, o que é semear na carne. Qual é a prática que faz com que eu venha colher coisas que não são agradáveis a mim. Mas o que semeia no Espírito, o que é isso, pastor? É você ter uma vida inspirada por Deus. Ou seja, a sua semente é uma semente inspirada por Deus. Nós vamos ver também, passando rapidamente sobre o fruto do Espírito. O que eu vou colher se eu semear no Espírito? Eu vou colher o que, pessoal? A vida eterna. Então é de suma importância que eu, você, que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. É de suma importância eu ter o Espírito Santo de Deus. Porque se eu não ter e eu não ser guiado por Deus, algo vai me guiar. E esse algo pode ser a minha mente ou a minha carne. Por que eu não posso ser guiado pela minha mente? Porque a Bíblia declara que os pensamentos dos homens não são os pensamentos de Deus. A Bíblia declara que o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Então eu não posso deixar que a minha mente me dirija. Porque Deus não comunica com o homem, ou Deus não testifica na mente do homem a obra dele. Deus testifica no Espírito. Nós vimos agora em Romanos 8,16. O Espírito de Deus é aquele que testifica no nosso espírito. Então o testificar de Deus não é na mente. O testificar de Deus é no Espírito. Por isso que o Salomão ele disse que nós devemos inclinar as nossas razões às razões de Deus. Você pode observar que existem muitas pessoas de Deus e tem muito conflito aonde? Na mente. Tem pessoas que a mente é fraca. O inimigo, ele não testifica no teu espírito.
O inimigo, ele não fala no teu espírito. Sabe onde ele fala? Onde ele lança a seta? Na mente. Por isso que a Bíblia declara: tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é agradável a Deus, ou se há algo louvor nisso pensai. O inimigo, ele tenta lançar muitas coisas na mente do ser humano, e tenta entrar também a contaminar o verdadeiro homem através da carne do ser humano. Porque se ele conseguir fazer uma pessoa ser devasso, se ele conseguir fazer uma pessoa ser entregue às suas paixões infames, se ele conseguir fazer uma pessoa ser entregue aos seus desejos da carne, automaticamente essa pessoa vai contaminar suas vestes, que deveriam de ser brancas, e não serão. E essas pessoas vão semear na carne e vão colher a corrupção, vão perder a eternidade e ainda a prerrogativa de ser reconhecido por Deus como filho dele. Que nós vamos deixar, após essa mensagem, o Espírito de Deus verdadeiramente dirigir o nosso espírito. Você vai entender hoje nessa mensagem o que é o seu espírito. Você vai entender também nessa mensagem. No Gálatas capítulo 5, versículo 16, fala aqui por que nós não podemos semear na nossa carne. Por quê, pastor? Olha só. Digo, porém, está aí ó, no imperativo. Ele está dizendo: andai em espírito. Andai em espírito. E não cumprireis a concupiscência da carne. Volta em Romanos 8:1, por favor. Uma pessoa pode estar em Cristo e não andar em espírito? Pode. Uma pessoa pode estar na igreja e não andar em espírito? Pode. Ela pode acontecer isso com ela, sim. Por isso que você vê muitos escândalos dentro das igrejas. Você vê muita gente que não quer saber de igreja, por causa dos irmãos que vivem na carne e são entregues à carne. Mas aquelas pessoas que também não querem saber de Deus por causa dos outros, são pessoas fracas também, porque a Bíblia diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E nada pode separar você do amor de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí, vírgula, que não andam mais. Então quer dizer, eu posso estar em Cristo Jesus, mas quem pode estar me dirigindo não é o Espírito Santo. Eu posso ser uma pessoa que aceitei Jesus, mas quem está me guiando não é o Espírito Santo. Pode ser a minha carne. Você acredita que existem pessoas que estão dirigindo até mesmo a obra de Deus, mas não dão lugar para o Espírito Santo? Estão dirigindo na força do braço. É do meu jeito, e é assim, e pronto, e acabou. Eu já vi gente chegar e dizer: pessoal, em relação a esse ministério e a outro ministério, é plantada a inimizade. Aí alguém vai questionar: peraí, mas e no céu, como é que vai ser esse negócio? Porque um fala que o ministério do outro não presta, o outro fala que o outro está debaixo de maldição, que não presta. Mas e aí? Eu já vi pessoas dizerem o seguinte: não, no céu a gente resolve isso aí, mas aqui é guerra. Aí eu pergunto para você: essa pessoa pode estar em Cristo Jesus? Pode ou não pode? Sim ou não? Ali está dizendo que sim. Mas quem dirige essa pessoa? É a carne. A carne está dirigindo pessoas do altar, que estão nos altares das igrejas também. E lá em Gálatas, volta lá para Gálatas capítulo 5, versículo 16, ali fala que nós devemos andar em espírito. E Romanos 8:1 diz que andando em espírito, nós não vamos sofrer condenação. Olha que coisa bonita. Nós vamos ser preservados da condenação. Gente, quando Jesus passou em Samaria, não deram lugar para ele dormir. Não hospedaram Jesus. Aí, os discípulos disseram assim: Senhor, o Senhor quer que nós façamos a oração que Elias fez lá no Velho Testamento? Que ele orou e o fogo desceu e consumiu os homens? E o Senhor Jesus disse: vós ainda não sabeis de que espírito vocês são. Olha só que coisa séria. Eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvar os homens. Que coisa bonita, irmãos. Eu vim para salvar os homens. Eu não vim para destruir os homens, eu vim para salvar.
Os homens não são os meus inimigos. O ministério A, B, C ou D não são os meus inimigos. As pessoas não são os meus inimigos. Quem é o meu inimigo? São os principados. Quem são os meus inimigos? São os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então esqueça o ser humano e não brigue com o ser humano. E às vezes nós brigamos. Isso não quer dizer que às vezes você não tem que falar umas verdades para alguém, sabia? Mas fala para a pessoa, não fala para ninguém não. Fala para a pessoa. Você está errado, a Bíblia diz isso, você está na mentira, você está no engano. E se você não está sendo inimigo da pessoa não. Você está falando o que o próprio Jesus falou para muitos lá. Fariseu, hipócritas. Jesus falou, João Batista então, misericórdia. Pensa no homem que chegou e falou, mas ele falava para a pessoa, ele não falava da pessoa. Que uma coisa é você falar para a pessoa, outra coisa é você falar da pessoa. Entendeu? Então vamos lá, digo porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência do que, pessoal? Da carne. O que é concupiscência? É um desejo desenfreado, sem moral nenhuma. E hoje a pessoa juventude então está caminhando para uma devassidão que eu vou te falar. Cuida do seu filho, cuida dos seus jovens, cuida, fica em cima, ajuda, vai, pede sabedoria para Deus. Nas escolas, gente, o negócio está difícil. Vai olhando o comportamento, vai observando. Veja as inclinações deles, porque se eles forem entregues à carne deles, eles não serão guiados pelo Espírito Santo de Deus, eles não serão de Deus e não vão colher a vida eterna. A Bíblia diz: ensina o seu filho, o pequenino, o caminho que ele deve andar. Deve andar. Ele não tem opção, eu não tenho opção. Eu não quero ir para o céu. Existe um caminho. E Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. No versículo de número 17, diz assim: porque a carne cobiça contra... Então há uma guerra. A minha carne pede uma coisa, o meu espírito pede, o Espírito de Deus pede outra. Porque aqui está dizendo assim, ó, a carne cobiça contra o... Qual é o espírito? O meu? Ou é o de Deus? Então, quem anda na carne, geralmente vai questionar uma pregação. Quem anda na carne, geralmente não vai aceitar muitas palavras que vêm da parte de Deus, porque o Espírito ali está com letra maiúscula. Se eu deixar minha carne dirigir, eu vou fazer tudo que o Espírito Santo não quer. E o Espírito contra a carne, Deus nunca vai aceitar de maneira nenhuma, de forma nenhuma, as obras da carne. Deus nunca vai aceitar. Ô pastor, agora tem uma igreja assim, tem uma igreja assado. Ô pastor, você precisa de ver, fala até em línguas. Ô pastor, você precisa de ver, canta os louvores igual. Pastor, canta bonito. Irmão, se o Fábio Júnior vier cantar aqui, não tem um que não vai se emocionar. Você pode, olha. É verdade ou não é? Hã? Traz ele aqui, pega um tecladão, coloca aí, sei lá. Não sei nem se ele canta com teclado, estou só falando. Acho que ele toca, né? Pega lá, ele com aquela voz melancólica, aquele negócio de, né? Quando ele botar a voz aqui, tem gente que vai chorar. Isso não quer dizer nada. Porque se tem alguém que canta bem, é Lúcifer. Se tem alguém que toca bem, é Lúcifer. Ele não perdeu a sua habilidade. Ele foi instituído como o primeiro regente no céu, antes de ele cair. Mas Lúcifer, embora ele seja espírito, ele sempre está incentivando o ser humano a andar na carne. Porque ele sabe que quem anda na carne é contra Deus. Que coisa séria, né? Deus fala, né, irmãos? Aí fala, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. 18.
Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, não está debaixo da lei. 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Olha lá, ó. Olha lá, ó. A igreja A com a igreja B, guerra. Olha lá, ó. Inimizade, porfia, emulações, quer dizer, discutir com Deus, né? Questionar as coisas de Deus. Iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem que tem que guiar a gente? O Espírito Santo. E quando Deus guia uma pessoa, Ele não vai guiar fora da sua palavra. Nós estamos constantemente recebendo em nossos corações a palavra de Deus. E quando vamos tomar qualquer decisão, se temos o Espírito Santo de Deus, Ele mesmo nos faz lembrar. Vem lá do ventre, vem lá do Espírito. Ele nos faz lembrar o que diz as Escrituras. E ali Ele nos direciona e sinaliza, o caminho é esse. No versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é o que, gente? Amor. O amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor tudo crê. O que mais que tem o que mais que há numa pessoa que é guiada pelo Espírito Santo? O gozo, a alegria, ela não é vazia, né? A paz, ela pode estar passando a luta que for, mas ela tem uma paz que excede todo entendimento. A longanimidade, o que é isso? Deus não destrói o ser humano por causa justamente desse fruto que ele tem. Ele é longânimo. Ele dá tempo para a pessoa se arrepender. Ele dá tempo para a pessoa tomar juízo. Ele vai, só que ao mesmo tempo que ele é longânimo, que ele é misericordioso, ele também é justo. Ele também é justo. Então a gente não pode abusar também não. Porque a Bíblia fala de Saul. Sabe quanto tempo Deus esperou Saul se arrepender? 40 anos. E sabe qual foi o fim dele? Sobre a sua própria espada. Ele caiu. Porque embora ele via em Davi as qualidades de Davi, ele via Deus com Davi, ele teve as obras da carne na vida dele. Saul teve inveja de Davi. Saul quis matar Davi, as obras da carne. O Saul, quando viu Davi sendo elogiado pelos homens, quando os homens cantaram e disseram, Saul venceu os seus milhares e Davi venceu 10 milhares, o Saul ficou doido. Tocou na vaidade dele, tocou no ego dele, ele ficou doido. Tem gente, irmãos, que não quer que ninguém seja mais do que ele. Mas se Deus quiser pegar qualquer pessoa e quiser engrandecer, Ele é Deus. Amém, Jesus? Ele é Deus. Ele é Deus que estabelece reinos. Ele é Deus que move reinos. Ele é Deus que estabelece reis. Ele é Deus que troca reis, que tira reis, que muda reis. Ele é Deus e a gente tem que aceitar. Porque Ele é Deus. Deus pode pegar uma pessoa e falar assim: eu vou ungir essa pessoa no meio dos seus irmãos. E eu vou levantar essa pessoa, como fez com Davi. E não adianta. A pessoa que é carne vai ficar com raiva porque ele não eu. Deus sabe por quê. A gente tem que fazer como Natanael, como Davi. Um coração na presença de Deus. Amém, Jesus? Deus vai escolher para aquilo que Ele tem para nós. Benignidade, bondade, fé, mansidão e o que mais, pessoal? Intemperança. Continue. Contra essas coisas não há lei, não há nada que vem contra isso. Nada que prevalece. 24. Os que são de Cristo crucificaram o que, gente?
a carne com as suas paixões e o quê? Então a pessoa que é de Deus, ela é diferente mesmo. Uma pessoa que é de Deus, ela luta contra a carne, ela não deixa a carne prevalecer, ela não aceita a carne prevalecendo, ela crucifica a sua carne. Forte isso aqui. E ela crucifica também junto com a carne as suas paixões. E se ela não tinha freio moral, ela passa a ter freio moral. E ela passa a ser uma bênção para as pessoas que estão à sua volta, na sua igreja, na sua família, né? Na sua igreja, na onde essa pessoa trabalha. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai estar agindo sobre a vida dela. Isso aqui é muito bom. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E o 26, não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A gente tem que entender que no Evangelho nós não estamos numa competição. Nós somos todos do mesmo time. Nós somos todos. Nós não pregamos o Evangelho. Um dia falaram para mim assim, ó, você saiu da igreja A, você não deveria ter aberto uma igreja, você deveria procurar um trabalho. Irmãos, a pessoa está triste porque eu estou pregando o Evangelho. Que espírito que ela tem? O que essa pessoa está querendo? O que essa pessoa está querendo? Filho, se essa obra de Deus permanece, se essa obra não é de Deus, não permanece. Por que uma pessoa que deixou de ser pastor num determinado ministério, por motivos louváveis da parte dessa pessoa, Deus sabe de todas as coisas, não que ele não fosse feliz naquele lugar, não que ele não cresceu naquele lugar, não que ele não tenha que agradecer ao que Deus fez na vida dele naquele lugar, não é isso. Porque a gente não pode ser como marido e mulher quando se separa, né? Esquece todos os momentos bons que viveram e só fala que o outro não presta. Mas geralmente o ministério é assim para com o pastor que sai do ministério dele. E geralmente o pastor é assim para com o ministério que deixa também. E não é dessa forma que acontece, que deve ser. Não é dessa maneira que deve ser. A gente tem que ser grato a Deus por tudo que a gente aprendeu durante todo esse tempo, toda essa preparação de Deus na nossa vida. Mas por que não ficar feliz se nós estamos pregando o Evangelho? Por que não ficar feliz? Por que não ficar alegre? Por quê? Porque os interesses muitas das vezes mudam no coração das pessoas. Se o interesse é ganhar almas, que Deus abençoe. Como o missionário R.R. Soares falou, Deus abençoe que ele está ganhando almas. Deus abençoe que ele está na presença de Deus. E que Deus abençoe o missionário também. Mas existem outros que não são assim. Você sabe por quê? Porque não foi dado para ele. Porque não foi dado para ele. Mas eu não pedi. Deus deu. Tem coisa que você não pede. Deus tem plano com você e executa quando você está na vontade dele. Deixemos tudo aquilo que não é de Deus. E sejamos guiados pelo Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque se nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos ele e somos dele. Quer mais importância do que isso? Agora, como o Espírito de Deus, ele testifica no nosso espírito. Como que Salomão fala a respeito do nosso espírito? Vamos ver? Lá em Provérbios 20 e 27. Coloca aí, Provérbios 20 e 27. Provérbios 20 e 27. 20 e 27.
que diz aí? O espírito do homem é o que, pessoal? A lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais do ventre. Então, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que é essa lâmpada? Para que essa lâmpada serviria se não passasse nela a corrente elétrica? Se alguém chegar lá no poste, ó, e desligar tudo, você quer ver? Não vai dar para fazer porque eu estou filmando aqui. Mas se a gente pegar e apagar todas as luzes aqui agora, fica tudo mais difícil. Fica mais difícil de você encontrar uma saída. Fica mais difícil de você se desviar dos obstáculos. A irmã Jaqueline vai virar para o lado, ela não vai saber nem se o marido está do lado esquerdo ou do lado direito. O irmão Hugo também falou, meu Deus, e agora? Será que permanece do meu lado aquilo que eu deixei? Quando você está no escuro, tudo é mais difícil para você. Quando está de dia, tudo bem. Mesmo assim, você tem as suas dificuldades também. Porque se tiver frio, o tempo mudar, o seu banho pode ser frio. Vai ter que gastar um pouquinho mais, porque o seu fogão não vai ligar mais eletricamente falando. Vai ter que ser num fósforo. Eu posso tomar um banho quente, mas você vai perder tempo. Tudo vai atrasar para você. Tudo vai atrasar na sua vida. Se você tem um portão elétrico, você vai ter que pegar o portão, vai ter que levantar, entrar no carro, sair, descer do carro, abaixar. Você vai perder tempo. Você atrasa a sua vida se você estiver apagado. Você atrasa a sua vida se você não estiver conectado com o Espírito Santo de Deus. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa. E essa luz aqui não é de graça, não. Há um preço. E há um preço também para o Espírito de Deus se ligar ao teu espírito. E o preço é você renunciar à tua carne e você renunciar à tua mente. Esse é o preço. Quantas vezes é difícil você pegar, pôr a mão no bolso e falar, vou pagar essa conta, como veio o cara? Não é difícil? Mas se você não paga, você não tem luz. Você não tem luz. O preço que nós pagamos para termos o Espírito Santo é a renúncia do desejo da nossa carne, é a renúncia do desejo da nossa mente, do nosso intelecto. Porque o nosso intelecto nos trai. Ele nos trai. O que faz um ser humano questionar Deus? O que faz um ser humano não aceitar o Evangelho, não aceitar a palavra de Deus? São princípios, outros princípios que ele tem dentro dele, que ele pensa diferente do que a Bíblia fala. Mas nós temos que levar todo o entendimento cativo ao conhecimento de Cristo. Nós temos que pegar todo o entendimento que nós temos que colocar ele cativo e submeter esse entendimento ao conhecimento da verdade. E a Bíblia diz que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. O maior problema, muitas vezes acontece no meio dos jovens, é aquela frase, não tem nada a ver, pai. Não tem nada a ver, mãe. Mãe, não tem nada a ver. Mãe, você acha, mãe? Só que a carne em si, lá dentro, já está dominando completamente essa pessoa. E Deus não quer que isso aconteça nessa pessoa. Deus quer guiar o seu povo. Amém, Jesus? Deus quer dirigir o seu povo. E o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O espírito do homem é o verdadeiro homem. A Bíblia declara que o Senhor Deus, Ele colocou o Espírito de Deus no homem e soprou o fôlego de vida. E aí você faz a conjunção do Espírito
do corpo, quando ele sopra o fôlego de vida, gera uma alma vivente. Um ser que pensa. Um ser pensante. E a Bíblia declara em Eclesiastes que quando esse corpo, quando essa pessoa morre, antes do corpo ir para a terra, o espírito volta para Deus. Então quando a gente está lá sepultando a pessoa não está ali mais. Já foi, ó. Volta para Deus. E Deus, no dia do julgamento, o mar vai dar seus mortos, a terra vai dar seus mortos. Vai ser um negócio fantástico. A pessoa vai ter um corpo glorificado. E vai ter o espírito e a alma. E Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Por isso que o Espírito Santo precisa me dirigir. O Espírito Santo precisa te dirigir. Porque se ele não te dirigir, a carne vai te dirigir, a sua mente vai te dirigir. Você nunca vai andar guiado pelo Espírito Santo. Se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu semeio no Espírito. Lembra de Gálatas 6? E se eu sou guiado no Espírito, eu vou colher o quê? A vida eterna. Por quê? Porque os meus feitos serão feitos em Deus. A Bíblia diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não vieram para a luz, porque as suas obras seriam reprovadas. Mas aqueles que vêm para a luz, é porque eles querem que os seus feitos sejam manifestos em Deus, e não em sua própria vontade. Então a maior luta que a gente passa é a nossa renúncia. Então a gente tem que saber entender essas três dimensões que nós vivemos: o espírito, a alma, que é o intelecto. O espírito, para você entender, é por onde Deus se comunica. A alma é que escolhe. Olha que coisa séria. É a alma que escolhe. Deus, ele fala no espírito, mas quem faz escolha é a alma vivente. É a alma vivente, porque é aqui que você pensa, é aqui que você decide. E com o corpo você executa. O inimigo, ele não se conecta ao teu espírito. Ele se conecta na tua alma, ele lança. Ele vai lançando. Aí através da alma da pessoa, a pessoa pode ter atitude com o corpo, e aí o espírito dela é contaminado. E aí quando esse espírito volta para Deus contaminado, esse espírito é condenado. Porque tudo que ele fez foi inspirado não por Deus, mas foi inspirado pelo inimigo. E quantas pessoas estão inspiradas pelo inimigo aí fora, que a gente vê, é só ligar a televisão. É só ligar a televisão que você vê. E faz uma pessoa pegar uma criança e estuprar uma criança, violentar uma criança. Pegar uma senhora e fazer a mesma coisa. Só pode ser um espírito do diabo agindo, influenciando aquela pessoa, e ela se deixou levar. O que faz uma pessoa não dar a Deus o que é de Deus, só pode ser um espírito do diabo. O que faz uma pessoa destruir o corpo, o templo do Espírito Santo com drogas, só pode ser o espírito do diabo que influenciou aquela pessoa naquilo. E a pessoa aceitou. A gente precisa ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Digam amém, Jesus. Pelo Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, ele tem que estar sobre nós. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vai lá, por favor. Aos Hebreus 4, 12. Diz assim, ó. Vamos ver aqui a respeito dessas três dimensões. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão. Então existe uma divisão da alma e do... Porque a pessoa acha que a alma e o espírito é a mesma coisa. E não é. Quando Deus soprou o fôlego de vida, aí o espírito, o corpo e a alma... no espírito e no corpo, aí se tornou uma alma vivente. Então, se a palavra de Deus, ela divide a alma do espírito, é porque são coisas distintas.
1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Embora nós temos uma alma, um corpo e também temos um espírito, vamos ver a necessidade de como apresentar diante de Deus essas três coisas. Aos Tessalonicenses 5, 23. O 23. Olha isso. E o mesmo Deus de paz vos santifique em quê, pessoal? Em tudo. E todo o vosso espírito, agora o espírito aí está com letra minúscula, está falando do nosso espírito, né? Em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente que prega, gente, nós somos salvos pela graça, tá? Não importa o que você faz no seu corpo. Alguém já ouviu esse tipo de mensagem? Deus está dizendo que eu tenho que santificar o meu espírito. Como é que eu santifico o meu espírito? Eu vou alimentando o meu espírito. Como? Me consagrando, lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus. Eu tenho que santificar a minha alma. Como é que eu santifico a minha alma, pastor? É simples. Eu me santifico a minha alma, como diz aí em Romanos capítulo 12, no versículo 2 em diante, oferecendo a Deus um culto racional, não me conformando com este mundo, mas renovando a minha mente. E como que eu renovo a minha mente? Eu renovo a minha mente através do Evangelho. Eu renovo a minha mente através da palavra de Deus. Aí diz lá, para que eu venha experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. E há também uma transformação no mundo que eu estou vivendo. Em Romanos 12 também diz, você não se conforme com este mundo. Jesus em João capítulo 17, no versículo 17, ele fala assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, eu tenho a palavra de Deus para santificar o meu espírito, eu tenho a palavra de Deus para renovar a minha mente, porque é ela que vai decidir, e eu tenho a palavra de Deus para santificar o meu corpo, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos mostra tudo, ela nos dá o caminho. Gente, nós não somos pessoas que temos prazo de validade. A única coisa que tem prazo de validade em nós, o que é? O nosso corpo. O nosso corpo tem prazo de validade. Mas o nosso espírito, ele é eterno. Ele é eterno. Quando o Senhor Deus disse assim em Gênesis, que Ele criou o homem segundo a sua imagem e a sua... Ele não está falando do físico, sabia? Porque Deus é ser humano. Ele está falando do espírito da gente. Porque Ele é espírito. E em João capítulo 4, versículo 23 e 24 diz, o Senhor é espírito e o Senhor se importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Deus não gosta de adoração na carne. Eu digo até mesmo que eu acredito que nem todos os ritmos Deus agrada não, irmãos, de louvores. Porque se você observar, tem louvor que quando ele é ministrado, ele entra no teu espírito. Mas tem louvor que quando é ministrado, a pessoa já lembra do quadradinho de 8. Tem gente que não sabia o que era quadradinho de 8 e eu não vou explicar. É muito complicado para eu explicar sobre quadradinho de 8. Mas dependendo do ritmo de música que você ouve, irmãos, né? Um dia eu estava numa reunião de jovens, aí tocou uma música lá, né? Tem uma irmã que era nova convertida. Pensa na irmã que começou a dançar para lá, começou a dançar para cá, aquele negócio todo. Falei, pronto, tá pensando que tá na Sapucaí aí. Porque alegrou a carne. Tem música que você escuta que já faz você lembrar do mundo. E já faz você dançar como se fosse no mundo. Então, eu particularmente, opinião minha mente decidiu assim. Nem todos os ritmos eu gosto de louvar a Deus com todos. Agora tem louvor que você canta, irmãos, por mais que ele seja até agitado.
Mas você sente um gozo vindo de dentro para fora assim. É aquela coisa que vem lá do ventre, que vem lá de dentro. E Deus diz: eu sou espírito. E eu me importo que os meus adoradores me adorem em espírito e não na carne. E não é só me adorar não, me servir, fazer a obra de Deus. Porque, irmão, você quer ver lugar para ter problema é dentro das igrejas ou em qualquer lugar onde tem ser humano. Mas dentro das igrejas tinha que ser menos. Mas tem gente que faz a obra por contenda, por porfia, por dinheiro, por emulações e assim por diante, por vanglória, por disputas, e está amarrado em nome de gente que se acha melhor do que o outro, porque tem mais tempo disso, mais tempo daquilo. Olha, se tem mais tempo, deveria fazer melhor, então, deveria ser melhor. É ou não é? Não, porque eu tenho mais tempo. Tá, o que você está fazendo? Nada. Pois é, o outro que tem menos tempo está fazendo mais do que você. Então tempo não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Passado não quer dizer nada, irmãos. Quem eu sou hoje? É hoje que decide. Ezequias falou: Deus, lembra-te que andei diante de ti? Lembro. Mas naquele momento Deus estava dizendo para ele: coloca a tua casa em ordem, porque senão morrerás, não viverás. Morrerás, morte física, não viverás. Quer dizer, a segunda morte. Ele estava indo para o Beleléu, pessoal. Mesmo tendo feito muita coisa antes. A Bíblia diz que só aquele que vencer se assentará com ele no trono dele. Gente, a qualquer hora Deus pode chamar o número da nossa senha, como diz o pastor Carlos Duarte. E o que temos preparado? Nós temos que parar de ser aqueles cristãos que vamos à igreja só para pedir para Deus algo para satisfazer o nosso ser, o nosso ego somente. Você sabe que Deus tem propósito em tudo. Deus tem que estar no plano, tem que estar no propósito de tudo que você pede para Ele. Por exemplo, eu não estou saindo da mensagem não, tá? Eu já volto lá. Ana, quando ela orou a Deus e pediu um filho, ela falou assim: Deus, se o Senhor me dá um filho, acabar com a minha vergonha, Senhor, eu vou te devolver esse filho. Não foi isso que ela falou? Aí Deus olhou para ela e falou assim: poxa, legal. Você quer um filho. E você está dizendo que vai me devolver esse filho? Eu quero um profeta. Fechou. Deus estava dentro do propósito do pedido dela. Quando Deus chamou Abraão, que bonito Abraão. Poxa Deus, que Abraão, abençoado Abraão, pai da fé, o pai das multidões. Abraão. Mas quando Deus chamou Abraão, Deus falou para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus tinha um propósito na vida de Abraão. Deus tinha um propósito na sua vida. Pastor, eu quero crescer, eu quero prosperar. Tá, mas qual que é o propósito seu? Seu propósito está de acordo com o propósito de Deus? Deu para entender, pessoal? Porque Deus tem que estar nos seus sonhos. A obra dele tem que estar nos seus sonhos. Porque é através de você que Deus vai ser engrandecido. Deus pegou o Paulo e falou: o Paulo, dá uma igreja para o Paulo lá, para ele cuidar, fazer a obra de Deus, bonitinho. Presidente da igreja evangélica da família. Vai lá, Paulinho, vai lá fazer a obra de Deus lá. Eu vou cuidar de você, vou cuidar da sua família. Não. Deus não olhou isso para mim satisfazer meu ego, não, irmãos. Deus já pensava em você sentado aqui ouvindo essa palavra. Deus já pensava em você sentado aqui ouvindo essa palavra. Deus já pensava em você sentado aqui ouvindo essa palavra. E tem gente que se acha quando Deus dá alguma coisa para ele. Deus tem um propósito com cada pedido. Ele tem que estar no propósito de cada pedido que a gente faz. A Bíblia diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para o seu próprio deleite e não recebe. Porque Deus conhece os pensamentos. Coloca Deus nos seus planos. Diga para Ele que tudo que Ele fizer por você será para engrandecer o nome dEle. Tudo que Ele der para você, dê para Ele. Coloque nas mãos dEle, que seja para a glória dEle. Deus tem que estar nos meus propósitos. Almas devem estar nos meus propósitos. Almas
deve estar nos seus propósitos. Porque esse é o propósito de Deus, que toda alma seja salva. Deus é Espírito. E Deus quer o espírito do homem de volta para Ele. E já começa aqui em adoração, servindo a Ele, mas em espírito e na verdade. Diga amém, Jesus. E na verdade. O apóstolo Paulo, ele também fala aqui na primeira, aos Filipenses 1:23. O apóstolo Paulo fala aqui também sobre essa questão de o ser humano ser eterno. Eu anotei algumas coisas aqui. Eu coloquei assim: o apóstolo Paulo disse aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, 24 e 25. E ele disse o quê? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir, e estando com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, gente, estar com Cristo é muito melhor. Eu tenho um desejo de estar com Ele. Acho que todo mundo tem um desejo, quando partir, estar com Cristo. E é muito melhor, diz a Bíblia. É muito melhor. Ele está dizendo que aqui ele vivia o melhor. Aqui você tem que viver o melhor. Aqui você tem que ser abençoado. Mas ele está dizendo: olha, fora desse corpo, com Cristo, nós somos estaremos muito melhor. Versículo 24. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ele está dizendo do espírito dele, da verdadeira pessoa. Julgo necessário eu ficar aqui com vocês. Por quê? 25. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Diga amém, Jesus. Ele está dizendo que ele estava aqui em carne para ser uma bênção para a igreja. Diga para o seu irmão: eu vou ser uma bênção na sua vida. Fala para ele. Né? A gente tem que colocar isso no seu coração. Meu Deus, eu não quero marcar a vida das pessoas de uma forma negativa. Eu quero marcar a vida das pessoas de uma forma positiva. Se for para eu me aproximar de alguém, para eu dar um prejuízo nessa pessoa, eu não quero que isso aconteça, Deus. Mas se for para eu me aproximar de alguém, é para eu fazer algo em prol dessa pessoa, para eu poder ajudar essa pessoa, que seja na oração, mas eu fazer alguma coisa, uma palavra. Sabe que uma palavra diz... Essa senhora de Paris, eu até falei assim, você está indo na igreja? Ela falou: pastor, a gente está a se congregar por causa de a situação. Ela contou a situação. Aí eu falei assim: mas o que você está fazendo? Ela falou: a minha igreja é evangélica da família. Eu falei: como? Pelo Facebook. Eu falei: é? Falou: é. Então tá bom, seja bem-vindo à família, eu não sabia. Está acompanhando faz tempo. Eu entro de manhã para orar, eu percebo, ela entra. Eu entro para fazer uma live, ela entra. Eu entro para pregar, ela entra. Eu falei: está pegando tudo pela internet. Isso é uma bênção, né, gente? Glória a Deus por isso, é uma bênção mesmo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Observe que no corpo, ou fora do corpo, ele viveria. Você vai viver no corpo ou fora do corpo. E aonde vamos passar a eternidade? No capítulo 4 de 2 aos Coríntios diz assim. Capítulo 4 de 2 aos Coríntios diz assim. Gente, eu ia preparar esse estudo. Você sabe de quantas páginas eu tirei esse estudo para dar para vocês? Frente e verso, 50 e poucas páginas. Eu separei em 5 folhinhas só. Eu estou fazendo um resumo das 5 folhas ainda. Mas eu vou digitar tudo e vou passar na igreja, para você se aprofundar mais nesse assunto. Porque é muito importante. Eu ia fazer um culto assim para o dia inteiro, igual eu fiz da outra vez. Mas não há tempo a perder. A gente não precisa ficar perdendo tempo. A gente tem que passar o que Deus está dando para a gente. Tá bom? Vamos lá. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa,
o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que Deus está dizendo ali? Um dia eu já vi alguém pregar esse versículo e dizer: olha, o que você faz no corpo exterior não importa, porque o que está preparado é o espírito. Não é isso que Deus está falando. Deus está dizendo o seguinte, que o nosso corpo exterior, ele vai envelhecer. Ele vai envelhecer. Só que o nosso interior não se corrompe. Ele se renova dia a dia na presença de Deus. Ele se renova dia a dia na presença de Deus. Não tem para onde correr, queridos. As pelancas chegarão. Não tem para onde correr. Não tem. Não tem jeito. Chegarão. Mas o homem exterior vai estar sempre se renovando dia a dia. Você um dia vai olhar assim e falar assim: nossa, eu sou saradão. Porque o que adultera o nosso corpo é a alimentação, é o sedentarismo, tantas outras coisas que adulteram o nosso corpo. Hormônios, de mais, de menos, que adulteram o nosso corpo. Mas o nosso espírito, ele está sempre ali, ó. Sempre ali. Quando Deus fala que nos fez a imagem e a semelhança dele, ele está falando do nosso espírito. Isso é legal, né, pessoal? Ficou feliz com isso? Olha o 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, a nossa o que, pessoal? Olha como Deus enxerga os nossos problemas. Olha como Deus enxerga os nossos problemas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Tem uma glória muito excelente preparada para mim, preparada para você. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são o quê? Temporais. E as que não se veem? O que faz uma pessoa ser contaminada e deixar de buscar Deus e revolta contra Deus? São coisas que se veem. Mas a Bíblia diz que o justo viverá por vista, ou o justo, ele viverá da fé. Da fé. E se o homem recuar, Deus não tem prazer nele. As tentações virão. O inimigo vai tentar de tudo. De tudo para você perder aquilo que deve ser assim o seu tesouro principal, aquilo que deve ser seu maior alvo, que é a salvação. E não deixe que isso aconteça com você. Amém, Jesus? Não deixe. Pastor, eu cheguei na igreja hoje, eu estava nervoso, hein? Eu estava nervosa, hein? Pensa numa pessoa estressada. Agora eu estou ouvindo essas palavras, falei, que adianta? Estava para baixo, hein? Pastor, você não sabe o que meu marido me falou. Aí já vem pensamento, já vem a carne, já começa a falar. É assim que o inimigo tenta derrubar a gente. Você está aprendendo, irmão. Quem tem que te guiar? Seus pensamentos ou a sua carne? Nenhum dos dois. O Espírito Santo sobre o teu espírito. E para que isso aconteça, esse guiar só acontecerá na vida de quem passar pelo novo nascimento. Se a Bíblia fala de um novo nascimento, é porque a Bíblia diz que há necessidade de nós nascermos de novo. E esse novo nascimento não é físico. Esse novo nascimento é espiritual. Você quer ver uma coisa? João capítulo 3. Fala para o seu irmão assim, ele já está acabando. Eu estava olhando um vídeo, né, que eu falei assim, ó, pessoal, já estou terminando. Depois eu falei mais 53 minutos. Mas são mensagens importantes que a gente tem que ter, o cristão tem que ter. Vamos lá, João capítulo 3, versículo de número, pode ser o primeiro mesmo. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E esse foi ter com Jesus, de noite com Jesus, e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele.
3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo não pode o quê? Aí, no versículo 4, disse Nicodemos, para você entender, ele era um homem religioso. Ele fazia parte da cúpula, né, do judaísmo. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? O que ele consultou para perguntar isso para Jesus? Ele consultou pensamento e consultou a carne dele. Eu fico observando a atitude desse homem e eu começo a ver a atitude de Ezequiel no capítulo 37 de Ezequiel, quando a Bíblia diz que Deus, ele leva Ezequiel em espírito, você já viu isso? A um vale de ossos secos. Deus leva na carne, Deus leva em espírito a um vale de ossos secos e pergunta para ele: poderão esses ossos tornar a viver? E o Ezequiel responde: tu sabes, Senhor. Em outras palavras, tem coisas que nós sabemos, que a gente já lê a Bíblia, já sabe. Poderia responder: sim, Senhor, a tua palavra diz isso. Mas tem coisas que nós não sabemos e Deus pode testificar no nosso espírito que sim. E aí naquele momento, o Ezequiel, ele recebe de Deus algumas palavras e Deus fala para ele: diga a esses ossos secos, assim diz a palavra do Senhor. E ele começa a recitar justamente o que Deus fala. Ele começa a recitar justamente o que Deus diz. E ele começa ali a ver um grande mover de Deus onde não era nada. Se nós estamos em espírito, nós vamos olhar para a nossa casa e Deus vai perguntar para nós: pode eu fazer a obra na vida do teu marido? Posso eu fazer a obra na vida da tua esposa? Posso eu fazer voltar atrás o que o médico diagnosticou no teu corpo? Se nós formos religiosos somente, se nós formos pessoas naturais, nós vamos responder para Deus como? Ou nós vamos responder para Deus: Deus, não tem jeito, porque o exame que eu fiz foi avançado, porque o médico que me receitou foi um dos melhores, porque eu nunca vi ninguém sendo curado disso. Pois é, Moisés também nunca tinha visto ninguém passar uma vermelho, mas ele passou. Não basta estar numa igreja, a gente tem que ser um povo de fé. Amém, Jesus? Um povo que acredita. E Deus ali está trazendo uma linguagem espiritual para um homem natural. E o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por isso, minha mente e minha carne não pode me dirigir. E nessa hora Jesus responde para ele, ó. Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água, batismo, e do Espírito, daqui a pouco a gente vai ver o que é ser esse nascimento do Espírito, aí você vai entender onde Deus fala. Não pode o quê? Então a pessoa tem que aceitar Jesus, e aceitar Jesus não é aceitar uma religião, aceitar Jesus é aceitar o que está na Bíblia. Porque tem gente que fala que tem que Jesus, mas quando você abre a Bíblia e fala assim, ó, sua prática não está legal não, isso aqui não é de Deus não. Sabe o que ele fala? Ele fala assim: não, eu aprendi isso, minha família sempre seguiu isso, o fulano, um religioso lá sempre me ensinou isso, então não importa o que vocês evangélicos estão falando, eu vou seguir aquilo que eu acho que é, tudo bem, a escolha é sua. Mas aceitar Jesus, segundo Apocalipse 19:13, diz que o nome dele se chama a palavra de Deus. Então eu não posso falar que eu aceitei Jesus se eu não aceito o que ele fala. Eu não posso falar que aceitei Jesus. Eu posso falar que eu me emocionei, que eu conheci uma igreja abençoada, que eu senti uma unção tremenda, que eu fui abençoado, que eu fui curado. Mas aceitar Jesus, irmão, sem aceitar o que está na Bíblia, não existe. Falar que eu acredito na Carla, duvidando do que ela fala para mim, eu não acredito nela nunca. Falar que eu confio no meu filho, né? Eu confio no Jonathan. Tá aqui, Jonathan, isso aqui, ó. Filho, tá aqui, ó. Confio em você. Confio. Você vai contar as doações da igreja, eu confio em você, no seu caráter, o seu filho que eu tenho. Mas eu fico lá em cima assim: você não está fazendo nada de errado aí não, hein? Eu não confio. Se for para fazer assim, eu nem deixo.
É verdade ou não é? Se eu não confiar na índole da pessoa, se eu não confiar no caráter da pessoa. Então falar que acredita em Jesus Cristo, qualquer um pode falar. Mas se não receber o que ele fala, Jesus falou que aquele que não receber, aquele que ele enviar, não recebe a ele. Não recebe a ele. Deus tem dado umas palavras assim interessantes esses dias sobre salvação, o livro da vida. Essa semana foi muito forte sobre colocar a vida no altar. Eu não sei, irmãos, mas Deus está trazendo uma nova geração aí falando sobre salvação, porque o negócio só estava dinheiro, 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 dinheiro. Se o povo não se atentar para a salvação, pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deus tem o melhor dessa terra para você, mas Deus tem algo que é muito melhor, que é um dia estar com Cristo. Amém, Jesus? Por isso esse propósito dessa mensagem, versículo 6. O que é nascido da carne é o que, gente? E o que é nascido do Espírito? O que é nascido do Espírito com letra é Espírito com letra minúscula. Ou seja, o que é nascido do Espírito com letra maiúscula vai dominar a sua vida, porque o seu Espírito vai prevalecer. Ele vai subjugar a carne dele, ele vai subjugar os pensamentos dele, ele vai subjugar tudo que ele precisa subjugar para estar na presença de Deus. Pastor, eu quero esse novo nascimento da minha vida. Esse novo nascimento foi profetizado pelo Ezequiel. É isso mesmo, foi profetizado pelo Ezequiel. E eu quero que você veja o que acontece quando a pessoa nasce de novo, gente. Vai lá em Ezequiel 36, 26, 27 e 31. Ezequiel 36. Estou terminando, só falta isso aqui, ó. É rapidinho, uma leitura aqui já encerra. Ezequiel 36, 26. E dar-vos-eis, fala aí, um coração novo. E porei dentro de vós um espírito. Olha aí, tá vendo? Deus fala de um coração novo, um espírito novo. E tirarei da vossa carne o coração do que, pessoal? De pedra. E vos darei um coração de carne. Você já ouviu o que Oséias profetizou? E nos últimos dias derramarei sobre o meu espírito sobre toda carne. Eu não sei se você lia dessa maneira, assim, quando você lê esse versículo, você fala, Deus vai derramar o espírito dele sobre todo mundo. Mas não é sobre todo mundo. É sobre todo mundo que nasceu de novo. Porque ali está dizendo, e vos darei um coração novo. E porei dentro de vós um espírito novo. É o novo nascimento. E tirarei da vossa carne o coração de pedra. E vos darei um coração de carne. Versículo de número 27. E porei dentro de vós o quê? Diga, eu quero o Espírito Santo dentro de mim. Mas diga com mais fé, diga assim, ó, eu quero o Espírito Santo dentro de mim. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus... O que é isso? Guiar. Deus tem os preceitos dele, conselhos dele, estatuto dele, mandamentos dele, e a gente precisa se submeter a isso. E guardeis os meus juízos, e os observeis. 29, 28. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei. Ele está dizendo que o povo dele só é o povo que nasceu de novo. Se você ainda não aceitou Jesus, não se batizou nas águas, não tem uma igreja para você congregar e se alimentar da palavra de Deus, faça isso o mais rápido possível. Ali você seja fiel, você dizime, você oferte, você seja obediente à palavra de Deus. Não a imposição de homens, não. Mas aquele que vem da palavra de Deus
apegue, porque Deus é contigo. Prove para ver se aquele espírito vem de Deus ou não. Porque, como eu disse, às vezes a pessoa está em Cristo, até fazendo a obra de Deus, mas ele não é mais guiado pelo Espírito. A carne dele é que está dirigindo. E é fácil de você identificar isso. Porque você vai ser espírito. E você vai entender. No versículo 29. E livrar-vos-ei de todas as vossas, o que, pessoal? Imundícia. E chamarei o que? Você quer prosperar? Nasça de novo. Deus vai chamar o trigo para você. Prosperidade. E o multiplicarei, crescimento. E não trarei fome sobre vós. O justo no dia de fome terá fartura. Versículo 30. E multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que nunca mais recebais o opróbrio, a vergonha da fome entre os gentios. E o 31. Então vos lembrarei dos vossos maus caminhos. A pessoa vai se lembrar dos seus maus caminhos e dos vossos feitos, que não foram bons. E a pessoa vai o que? Se gabar com isso? Ela vai ter o que? Nojo. Quem nasceu de novo tem nojo do que era, tem nojo do pecado, não quer saber mais de voltar para o pecado, porque o coração dele é novo, o espírito dele é novo, e o Espírito de Deus está sobre o espírito dele. Ele respeita os estatutos de Deus, ele respeita os princípios de Deus, ele respeita os mandamentos de Deus, e ele segue sem discutir com Deus, porque ele entende que Deus é a verdade, porque o próprio Deus testifica no coração dele. O seu verdadeiro homem, o seu espírito é o seu coração. Por isso, muitas das vezes, vem pensamentos que não são de Deus, você não pode agir por eles. Vem desejos da carne que não são de Deus, não haja por eles. E quando que eu sei que o Espírito de Deus está falando comigo? Quando Ele fala no teu espírito, te dá uma direção, aquilo que Ele dá para você não contradiz as Escrituras. Não contradiz as Escrituras. A maioria das pregações que eu faço aqui, não sei, todas as pregações que eu faço aqui, eu não vou em lugares e pego coisas que outras pessoas estão falando. Eu fico diante de Deus em oração. A gente tem oração de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã. E toda vez que eu subo nesse altar para orar, Deus me dá uma mensagem no meu espírito. Deus me dá uma frase. E Deus fala, é isso que eu quero que o povo saiba hoje. E dali a gente desenvolve uma mensagem, às vezes no carro. Você está no carro ali, né? Está no carro, às vezes o irmão fala uma coisa, o que ele fala, Deus testifica no espírito assim, e te abre um leque. É como se Ele te desse um quebra-cabeça assim, sem faltar uma peça. Quando eu transferia pastores, eu nunca transferi pastores se Deus não falasse no meu coração. E quando eu transferia, eu falava, Deus é do Senhor, é uma família que eu vou mexer. Deus é do Senhor. Deus é do Senhor. Deus é do Senhor. Teve um dia que eu transferi um pastor, ele ficou muito aborrecido comigo, mas muito. Ele chegou a me chamar para o braço, para você ter uma ideia. Depois de um tempo, fiquei sabendo que quando ele vinha do lugar onde ele estava para a reunião de pastores, os filhos dele ficavam se prostituindo dentro da casa dele. E ele não sabe até hoje disso. Quando Deus mandou transferir ele, nem eu entendi. Mas hoje eu entendo que Deus estava preservando ele e a família dele de acontecer uma tragédia lá onde ele estava. O homem natural não compreende as coisas que um homem espiritual faz. E até hoje ele me odeia porque eu transferi ele. Mas se ele estiver assistindo, porque tem uns que ficam assistindo depois, então é por isso, filho, que eu te transferi. E se você não sabe, pergunte para os seus filhos que eles vão te falar. Deus vê tudo.
E às vezes a atitude de um homem de Deus, espiritualmente falando, um homem espiritual de Deus, ele toma uma atitude, o homem carnal não entende nada. Porque nem todo mundo que está no altar anda em espírito. Nem todo mundo que faz a obra anda em espírito. Nem todo mundo que está na igreja serve a Deus em espírito. Tem gente que perde o que faz, porque ele faz e faz bem, mas ele fica murmurando em relação aos outros que não fazem nada. E a Bíblia diz: fazei todas as coisas sem murmuração. Quando Deus dá uma direção para a gente, quando Deus permite alguma coisa na nossa vida, é para nos ensinar alguma coisa, para nos poupar de alguma coisa que a gente nem sabe. E a gente deixa as coisas entrar no coração que não deveria de entrar. Entrar no coração, entrar no espírito. Contamina o espírito, a pessoa fica com o coração sujo. A Bíblia não fala assim, ó, só os limpos de coração, sem adulterar a palavra. Só quem tem um espírito limpo vai ver a Deus. Só quem tem um espírito limpo vai ver a Deus. Terão nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas, o que, pessoal? Abominações. E para encerrar, você que está sendo guiado pelo Espírito Santo já, tome cuidado. Tome cuidado, porque você já deve ter visto muita gente brilhar. E você já deve ter visto muita gente apagar. E a Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo. E onde que isso acontece, pastor? Como que isso pode ocorrer? É como eu disse, o inimigo, ele não tenta você no teu espírito. A Bíblia diz que quando você é tentado na mente, e você está lutando contra aqueles pensamentos, você ainda não pecou. É um conflito que a pessoa tem muitas das vezes. Na mente. Tem gente que é bombardeado na mente. Mente, escolha, mente e vontades. Carne, desejos pecaminosos. E a Bíblia diz que a carne é fraca. Então quando você fortalece o teu espírito, você tem que tomar muito cuidado. A voz da sua carne, que é a voz do seu corpo, e a voz da sua mente, que são os seus pensamentos. E você pode observar, aquele que é nascido de Deus não segue conselho de homens, a Bíblia diz. Aquele que é filho de Deus não segue conselho de carne, a Bíblia diz. Está em João capítulo 1, versículo 12. E todos quanto vos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, que é a sua palavra. Que não nasceram não nasceram da carne, e nem do sangue, e nem da vontade de varão. Se alguém vier até você com qualquer tipo de conversa, com base em qualquer coisa desse mundo, para tirar você da verdade, essa pessoa não foi usada por Deus. E se você está nessa, porque você ainda não sabe quem é Deus na sua vida. Não sabe quem é Deus na sua vida. E bobo é você se você continuar nessa, porque você pode perder a salvação. Filho de Deus não segue conselho de varão e nem de varoa. Você tem que observar quem anda com você. Você tem que observar quem está te influenciando. Você tem que observar os conselhos que as pessoas estão te dando. Você tem que observar tudo isso. E se forem coisas que vão te afastar de Deus, sai fora. Sai fora. E o inimigo vem na onde, pessoal? Na carne e na... Mas o intuito dele é a sua carne, a sua mente ou o seu espírito? Você sabe por que eu falo isso? Porque eu vou dar um exemplo para você, para terminar essa pregação, de um homem que fazia parte de uma igreja abençoada. Você acha que a igreja de Pedro era uma igreja cheia de poder? Sim ou não? Era uma igreja cheia de unção? Sim ou não, gente? Pois é, um casal se perdeu dentro da igreja. Um casal se perdeu dentro da igreja, pastor. E por que se perdeu? Porque Satanás encheu o espírito dele de coisas que não eram de Deus. Mas antes de contaminar o espírito, pode ter certeza que veio na mente.
Aonde está isso? Coloca para mim, hein? Atos 5. Se você está em pé, cuide-se para que não caia. Se alguém vem até você para falar da sua fé, diga para a pessoa: meu irmão, minha irmã, eu te respeito, você faz as suas escolhas, eu faço as minhas escolhas. Assim como não estou aqui para impor nada para você, mas se você me perguntar, eu vou te ensinar o que eu sei a respeito de Deus. Não vem querer também impor para mim e querer me tirar da fé, porque eu acredito em Jesus Cristo. Eu sou nova criatura em Jesus Cristo. Tem gente que se incomoda quando você dizima, não se incomoda? Sim ou não, gente? Sim. Mas ele gasta tanto dinheiro com bebida, gasta tanto dinheiro com drogas, gasta tanto dinheiro com aquilo que não é pão. Se você fizer uma oferta, você é bobo. E ele é inteligente de comprar uma grade, 2, 3 de cerveja, colocar um som bem alto na porta da casa dele e deixar todo mundo embriagado. Depois o camarada chega em casa e ainda bate na mulher. Ele é que é inteligente? E quando você dizima, quando você oferta, você está mantendo uma obra que está entrando pessoas doentes espiritualmente, pessoas doentes no físico, pessoas estão sendo curadas, abençoadas, libertas. Gente, eu louvo a Deus pela vida das pessoas que dizimaram antes de mim, porque o Evangelho chegou até mim e cresceu por causa do dízimo e da oferta. Se alguém no meio do caminho fez alguma coisa que não foi de Deus, não sou eu que julgo, quem julga é o Senhor. Deus é quem julga cada um das suas obras. Esse casal diz aqui que eles aproveitaram, eles estavam numa fase difícil da igreja e as pessoas não tinham nada seu, eram tudo em comum. É como se aqui nós fizéssemos um levantamento de todo mundo que tem os seus bens por causa da perseguição da igreja. Todo mundo aí fala assim, ó, a porta está fechada para as igrejas. Quem vive nas igrejas e quem está proferindo a fé em Cristo Jesus, as portas estão fechadas aqui fora. Então a gente se reunia assim e fala assim, pessoal, vamos fazer um documento. E tudo vai ser comum. A igreja vai administrar, ninguém vai ter necessidade nenhuma, mas as posses que vocês têm, tudo que vocês venderem, vocês vão depositar no templo, e o templo vai fazer com que cada um tivesse a sua dignidade, cada um tivesse uma vida de uma forma igual. Vamos supor, se o irmão tem 3.000, ou tem que ter 3, ou tem que ter 3, ou tem que ter 3, ou tem que ter 3. E aí eles fizeram isso. E quando o José, no capítulo 4, ele vendeu uma propriedade, ele foi e depositou tudo no pé do apóstolo. O apóstolo pegou todo aquele dinheiro e viu a necessidade da igreja e foi distribuindo para cada irmão. Porque lá fora as portas estavam o quê? Fechadas. Fechadas. Hoje Deus não pede tudo, mas Deus determina que a 10ª parte, 10% de tudo que passa em nossas mãos, seja entregue no templo, para crescimento do Evangelho. E se uma alma for salva em qualquer lugar, através do seu dízimo, da sua oferta, você fez com que alguém fosse salvo, sendo nova criatura para a glória de Deus. E esse casal, dentro da igreja, foi querer ser malandro, esperto, e olha o que eles ganharam. Mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Chegaram lá e entregaram no pé do apóstolo aquilo que não era o certo de entregar. Você sabe que tem gente que faz isso no dia de hoje em relação a dízimo. A pessoa ganha 5, ela dá 100, devolve 100, mas ela deveria devolver 500. Ela está querendo enganar quem? Quem está guiando essa pessoa? Nós vamos ver. Quem está dirigindo essa pessoa? Nós vamos ver. Olha só o versículo 3. Disse então Pedro, Ananias, por quê? Complete. Para que mentisses e retivesses parte do preço da propriedade. Por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Agora Satanás foi lá e encheu logo o coração? Não, não foi. As coisas começaram a vir aqui, pensamentos, a carne, a ganância, a cobiça da pessoa. Gente, o problema não é o dinheiro, o problema é se o dinheiro manda em você. O problema não é o que você tem, o problema é se o que você tem é senhor da sua vida. Isso é o problema.
Tudo que Deus der para você, não deixe com que isso seja senhor da sua vida. Não deixa. E eles, quando venderam a propriedade, que pegaram o dinheiro, falou: ixi, agora, no dia de hoje, vou dar só uma oferta só. Está errado. Nos dias de hoje, bom, ele não sabe o valor mesmo, fala que foi por tanto. Está errado. No caso deles, retiveram uma parte, colocaram lá debaixo do colchão, sei lá, na coisa lá. E quando foram diante do altar, gente, quem vai diante do altar com mentira, não nasceu de novo. Foi lá diante do altar e depositou diante do altar. E o Espírito de Deus falou com Pedro: eles estão mentindo. Satanás está no espírito deles. Entrou. Só que entrou porque ele permitiu. Não permita. Quem está em pé, cuide-se para que não caia. Permaneça na presença de Deus. Não deixa nada tirar você da obediência a Deus em todos os quesitos da palavra de Deus. Versículo 4. Guardando-a não ficara para ti, e vendida não estava em teu poder, porque transformaste de desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Basta a mentira no altar para a morte entrar. Versículo 6. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e lhe transportando-o para fora, que fizeram? Sepultaram. 7. E passando um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Diga para o seu irmão assim: a salvação individual. Fala para ele. Eu sou casado com a minha esposa, venho de uma propriedade. A minha esposa fala assim: eu não vou dizimar. Beleza, 50% é meu, não é? 50% é seu. Do meu 50% eu vou dizimar. Porque a salvação é: eu não vou combinar com a mentira de ninguém. Porque o pai da mentira é o diabo. Mentir para homem já é ruim, e mentir para o Espírito Santo é pior ainda. Diga: Deus me livre isso. Mas isso daí é na vida de quem não é guiado pelo Espírito Santo. Isso daí é na vida de quem não nasceu de novo, ou de alguém que não vigiou, provou do novo nascimento, mas não vigiou e se deixou contaminar. Que isso não aconteça conosco, irmãos. Porque conselhos lá fora vêm de monte para a gente trair a nossa fidelidade a Deus, como se fosse nossas coisas. Nós somos mordomos de Deus. Tudo pertence a Deus. E Deus tem propósito naquilo que é meu. Lembra de Ana? O filho era de Ana, mas o propósito sobre ele era de Deus. Deus tem propósito em você prosperar. Deus tem propósito em você crescer. E o propósito que Deus tem é que a obra dele cresça e que outras pessoas sejam abençoadas. Assim como você foi salvo, outros serão também. E por favor, dê condições para que isso aconteça. No versículo 8. E disse-lhe Pedro: dize-me. Chamou a mulher dele e falou: vem cá, fala uma coisa para mim. O quê? O que foi, Pedro? O apóstolo: você vendeu a propriedade por tanto? E eles tinham combinado, o marido e a mulher: vamos falar que é X. Nessa hora ela poderia falar assim: Pedro, apóstolo, me perdoa, que Deus me perdoa. Meu marido até falou para eu mentir, mas não vou mentir não, porque eu sou de Deus. Está amarrado em nome de Jesus. Eu não vou seguir isso não. Ô Pedro, ora pelo meu marido. O Pedro ia falar assim: não dá mais tempo não, filhinha. Mas aí ela não foi espiritual também, ela não foi guiada por Deus. Aí ela disse: sim, portanto. Volta lá um pouquinho. Sim, sim, portanto, o próximo. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também a ti te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e o sepultaram junto com o seu marido. Gente, quem segue o cego vai cair na cova junto com ele. Mas você observou que os dois casos foram... as pessoas tiveram oportunidade de mudar?
Quando ele chegou diante do altar, ele poderia ter se arrependido, mas ele foi diante do altar. Na hora que ele morreu, não poderia ter morrido a mulher dele lá onde estava também? Porque ela tinha culpa também, não tinha? Só que Deus fez o Pedro ainda perguntar para ela: é verdade que vocês... Pedro não falou para ela: seu marido morreu porque ele mentiu para o Espírito Santo. Já sepultaram ele lá, já, levaram ele já. Aí era fácil de ela se arrepender, não era? Não, não quero morrer não, pelo amor de Deus, não sei o que lá. O Pedro chegou e falou: vem cá, o seu marido falou para mim que vocês venderam a propriedade no valor de 200 mil, mas tinha vendido por 500, exemplo. É verdade? Ela falou: é verdade. Morreu também. Mas você sabe por quê? Porque lá em Eclesiastes 10:1 fala que a mosca, quando pousa no perfume e morre no perfume, estraga a fragrância. E sabe qual que é a fragrância que tem que estar em nós? É a fragrância de Cristo. É o perfume de Cristo. E sabe quem é a mosca? A mosca representa demônios enviados por Beelzebu das almas. Você sabe por que Beelzebu das almas? Porque a mosca pousa na mente e faz a pessoa achar que Deus não está vendo nada. E faz a pessoa achar que ela está oculta aos olhos de Deus. E ela segue um caminho da mente dela, inspirada e sequestrada pela mosca e pelo Beelzebu das almas. Automaticamente, o inimigo vai dando corda para a pessoa, e aquilo já é uma coisa que ele plantou. Daqui a pouco ele planta mais uma coisa, ele planta mais uma coisa. Daqui a pouco ele consegue tomar o coração da pessoa, que é o espírito da pessoa, que são chamadas das vestes da pessoa. E a veste da pessoa que era para estar limpa começa a ficar contaminada. E depois, irmãos, qual que é o salário do pecado? Deus não quer isso para nós. Deus não quer isso para mim, Deus não quer isso para você. Diante de tudo que nós falamos hoje, necessário é nascer de novo, necessário é ter um coração novo, necessário é ter um espírito novo, necessário é ter o Espírito de Deus sobre o nosso espírito, necessário é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus é guiado dentro dos princípios de Deus. Esse coração novo Deus está à sua disposição hoje. Hoje você pode sair daqui daquele culto que vai ser um marco para a sua vida, que vai ser um divisor de águas para a sua vida. Eu quero convidar você a orar comigo e dizer: Espírito Santo, perdoa os meus pecados e toma conta do meu coração. Espírito Santo, eu tenho dado ouvidos a colegas, a professores, mas ninguém é maior do que o Senhor, Espírito Santo. Espírito Santo, eu não quero chegar diante de Ti e ser uma mentira. Eu quero chegar diante de Ti em espírito e em verdade. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, muda a minha história, renova a minha mente a cada dia, Espírito Santo de Deus. E não me deixe ser traído pela minha própria mente, pelo meu próprio entendimento. Assim como diz Espírito Santo de Deus, em Provérbios capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento, na tua própria mente. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos, diz a tua palavra, Senhor. Meu irmão, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Ele está aqui. Eu sinto Ele aqui. Ele vai encher o teu coração. Ele vai encher o teu coração. Não é Satanás que vai encher teu coração, não. E se Satanás estava enchendo o teu coração, ele perde hoje, porque você sai daqui com as suas vestes límpidas. Fique em pé, por favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Feche os seus olhos. Sonda-me, Senhor. Me conhece. Quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração, Senhor. Faça de novo. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a sua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como flecha que acerta o alvo. Qualquer hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a sua palavra. Enche-me, ó Deus, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Hora e em qualquer lugar, eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor.
usa-me, Senhor, usa-me. Fala para Deus, usa-me, Senhor. Dirige a minha vida, Senhor. A minha vida está em suas mãos. São tantos pensamentos que vêm, Deus. Meu Deus, os desejos da carne têm me sufocado. Meu Deus, às vezes eu sou bombardeado pensando comigo mesmo coisas que eu não devo pensar. Isso me deprime, isso me joga no chão, isso me joga para baixo, porque esses pensamentos não vêm do Senhor. E desde já, meu Deus, eu repreendo todo mal. A tua palavra diz, meu Deus, que o apóstolo Paulo subjugava a sua carne, subjugava o seu corpo para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade do Senhor. Meu Deus, e nós aqui estamos diante de Ti. Oh Pai, veja se em mim, veja se em nós há algum caminho mau. Purifica a Tua igreja, santifica a Tua igreja. Oh Deus, o Teu povo vai sair daqui hoje, Pai, com as suas vestes limpas, Senhor. O Teu povo sai daqui hoje com as Tuas vestes limpas, Senhor. Porque só os limpos de coração, só os limpos de espírito, Deus, é que verão a glória do Senhor. É que verão o Senhor. E nós queremos ver o Senhor, meu Deus, na nossa casa. Queremos ver o Senhor na nossa família, Deus. Queremos ver o Senhor fazendo, meu Deus, o que fez lá no vale de ossos secos, Pai. Fazendo o impossível se tornar possível, Deus. Oh, aleluias. Eu abençoo a tua vida, meu irmão. Eu abençoo a tua vida, minha irmã. Eu abençoo a tua casa, a tua família, tuas finanças, seu trabalho, sua empresa, seus negócios. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida. Eu profetizo sobre a tua casa. Eu profetizo sobre os teus negócios. Assim diz a palavra do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra ti, meu irmão. Receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Se coloque diante do altar de Deus. Se coloque diante da presença do Senhor. Diga, eis aqui, Deus, uma pessoa que vai se colocar diante do Senhor para fazer a tua vontade, Deus. Vem unção de Deus, vem bênção de Deus que enriquece e que não acrescenta dores. Vem sobre esse povo, vem sobre essa igreja, Deus. E todo, meu Deus, todo mal, todos os principados, potestades, hostes espirituais da maldade, inimizades, porfias, emulações, adultérios, prostituições, tudo aquilo que não é do Senhor que caia por terra, Deus. Guarda o nosso coração, Senhor. A tua palavra diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu espírito, meu irmão. Guarda o teu coração, meu irmão. Em nome de Jesus, os seus pensamentos tentarão contra o Espírito de Deus que fala com você. Os seus pensamentos, a sua carne vai militar contra o Espírito de Deus que fala com você. Mas você decida a fazer o que a palavra de Deus declara e seja uma pessoa abençoada em nome de Jesus. Levante as suas mãos, diga, Senhor, toma a minha vida em tuas mãos, Senhor. Guia os meus passos, Senhor. Eu quero, Deus, esse novo nascimento permanente na minha vida, Deus. Em nome de Jesus, diga, eu recebo esse coração novo. Eu recebo esse espírito novo. Eu recebo o teu espírito sobre o meu espírito. Diga para ele, eu te servirei, Senhor. O Senhor me guiará nos seus estatutos e eu me renderei às suas vontades. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor bem forte, igreja. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que ao céu ao véu. Quero
agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer Hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todos os louvores, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que bênção, né? É tão bom a gente buscar a presença de Deus. A gente começa a ver que a gente está tropeçando em coisas tão pequenas. Deixa Deus dirigir você sempre. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Você que nos acompanha também pelo Face, deixa Deus te dirigir sempre. Tá? Nós temos cultos às terças-feiras, da segunda a sexta, das 7 da manhã às 8 da manhã. Nós temos oração aqui na igreja. Você é convidado, todos são convidados aqui. Às 2 da tarde, 7h30 da noite, às terças e às quintas-feiras. Agora, essa semana nós vamos comemorar 3 anos da Igreja Evangélica da Família. Passa rápido, né, gente? 3 anos nós vamos comemorar. E a gente tem visto o crescimento espiritual de cada vida aqui. A gente vê cada vez você mais firmado, mais plantado, mais enraizado no Evangelho de Cristo. E pode esperar que coisas grandes virão para a sua vida, em nome de Jesus. Você pode ter certeza disso. E nós vamos ter 3 cultos aqui especiais. O primeiro vai ser sexta-feira, dia 7, às 19h30. Depois da saída, eles vão entregar para vocês convidarem as pessoas. O segundo vai ser no sábado, às 19h. E o último vai ser no domingo, Santa Ceia, às 18h. E vai ser uma bênção muito grande. E eu quero que você esteja conosco. Nesse dia vai estar conosco o pastor André Ribeiro. A Bíblia declara que existem os ministérios. Existe o ministério de apóstolo, o ministério de pastor, o ministério de evangelista, o ministério de mestres, o ministério de profetas, enfim, existem os ministérios. O ministério de profeta, o profeta que é profeta de verdade, ele não só profetiza, mas ele prega também. E a profecia vem combinado com a pregação da palavra de Deus e com o entendimento da palavra de Deus. E esse homem tem conhecimento bíblico, tem conhecimento da palavra de Deus, tem bagagem, é um homem de Deus. Ele me ajudou muito quando eu estava num momento difícil da minha vida. Deus colocou ele no meu caminho. E todas as vezes eu trago ele aqui. Às vezes 2 vezes por ano, mais ou menos, eu trago ele aqui. E nós temos sempre esse seminário profético. E sempre nessa época de aniversário da igreja, ele está por aí com a gente. Nosso aniversário foi mês de junho agora. Nós já estamos com 3 anos. Mas eu decidi comemorar agora na Santa Ceia de julho, justamente para que ele estivesse conosco aqui presente. Ele vai ser muito usado por Deus para abençoar a sua vida. Convide as pessoas. A igreja vai ficar pequena. Você quer um recado? Chega cedo. Porque quem vier na sexta vai voltar no sábado. E quem vier no sábado não vai deixar de vir no domingo. Então vai ficar cheia a igreja. Pode vir que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Pegue as 3 bênçãos. Ele vai vir lá de Belo Horizonte para fazer esse seminário com a gente aqui. E vai ser muito forte o que Deus vai fazer. Agora, profecia sem posicionamento pode se perder, sabia disso? Então, às vezes o pastor vem,
e dá a bênção para o povo. Mas o povo tem que ficar na presença de Deus. Amém, Jesus? Porque a palavra de Deus é maior do que qualquer coisa. A palavra de Deus é maior do que profecia, do que tudo. O pastor, o ministério de pastor é maior do que o ministério de profeta. Sabia disso? Porque a palavra de Deus, ela é maior do que tudo. Mas Deus, para a edificação da igreja, Deus quer usar todos quantos. Hoje, por exemplo, foi um culto que Deus me usou como mestre. O que é o culto de mestre? É o culto do ensinamento. A pessoa que vem, traz um tema com base nas escrituras, vem com a palavra de Deus e passa uma palavra sobre um determinado assunto, em que você olha na palavra de Deus e não vê contradição em lugar nenhum. E eu tenho um desejo, gente, muito grande, de ter mestres comigo nesse ministério. Porque a Bíblia diz que o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Não pode faltar conhecimento. E Deus vai nos dar tudo aquilo que Ele já colocou no nosso espírito. Amém, Jesus? Então vai ser uma bênção. E você também. Você que não sabe o endereço, eu ia falar Raquel de Queiroz. Avenida Eduardo Elias Aran, 736, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Próximo à TV Moreno, o bairro mesmo é Jardim Paulista. Fica a 2 quadras da Rua Rui Barbosa. Tá bom? Você de Campo Grande que vem estar conosco. No nome do Senhor Jesus de Nazaré. Tá bom? E você de fora, por enquanto não tem uma igreja aí perto de você, você pode acompanhar pelo Face. Segue a nossa página, Igreja Evangélica da Família, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? E que você seja abençoado com cada ministração para a glória de Deus. Que Deus te abençoe.